Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E o versículo 23. Todos acharam? Amém? Diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinha dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar o teu santo servo, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo, no nome do teu santo servo Jesus. Depois que oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Hoje eu queria falar sobre oração. Como está a sua vida de oração? E o tema que eu escolhi foi: a oração, ela vira o jogo. A oração, ela vira o jogo. Você já assistiu qualquer jogo, né? O Marcos gosta de basquete, eu também gosto de futebol. E é tão emocionante quando o time está perdendo e lá no último minuto, no último segundo, o outro time vai lá e vira o jogo. Parece que a alegria é maior do que se ganhar de 3, 4 de diferença. Parece que aquela virada no final é mais gostoso. E a oração, ela tem esse poder, irmãos. Através da oração, nós podemos virar muitas circunstâncias difíceis de nossa vida. Através da oração, nós podemos virar o jogo em momentos difíceis que passamos. A oração, ela tem o poder de fazer as coisas acontecerem. A oração, ela tem poder, irmãos, de mudar as coisas, de tocar o coração de Deus. E eu até acredito que talvez Deus nem quisesse fazer algo ou abençoar, mas através da oração, Deus decide abençoar alguém, decide mudar a vida de alguém, porque esse alguém se colocou em oração diante do Senhor. Nós vimos aqui no último encontro de homens, um homem que mudou aquilo que Deus havia determinado. Né? O rei Ezequias estava para morrer, o profeta foi lá e falou: põe tua casa em ordem aí que você vai morrer. E aí ele se virou para a parede e orou dizendo: Senhor, né? Em outras palavras, eu não quero morrer agora. E aí Deus falou para o profeta Isaías: volta lá e acrescenta mais 15 anos
na vida dele. Então a oração, irmãos, ela tem poder de mudar as circunstâncias. Tem poder de virar o jogo. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. E também é a arma que nós mais negligenciamos na nossa caminhada cristã. Por isso que eu comecei essa mensagem dizendo: como está a sua vida de oração? Você tem orado a Deus? Tem buscado a presença de Deus? A oração vira o jogo, irmãos. A coisa está difícil, a oração vira o jogo. Eu, enquanto estava preparando essa mensagem, eu voltei 10 anos atrás, ou mais. E eu voltei ali no bairro da Armênia. E eu trabalhava numa empresa onde essa empresa estava falindo. E estávamos no mês de dezembro. E a empresa já havia falado que o pagamento já não tinha caído na conta. Quanto mais o 13º. A empresa estava falindo. Todo mundo sabia disso. Tinha funcionários que iam e nem falavam: olha, vai ter pagamento hoje? Não, então eu não vou trabalhar. E eu estava no meio desse povo aí. E eu pensando: meu Deus, como vai ser o meu Natal esse ano? O chefe chamou todo mundo e disse assim: olha, eu vou dispensar vocês, porque a empresa não tem como pagar. Vocês que estão aqui na empresa, a situação é essa. Aqueles que estão em um posto de serviço, esses tinham mais esperança de receber. E eu saí da empresa e tinha um banco de frente, a empresa, e fui lá com fé, Pus o cartão. Quando eu olhei o saldo da conta, imagina, 0. Fui para o metrô. Do metrô fiz baldeação para a Luz. E da Luz peguei o trem sentido Franco da Rocha. E era manhã para tarde. E eu lembro que eu estava sentado no último banquinho, aquele que fica do lado da janela. E o trem era aqueles trem velho que a janela abria, sabe? O vento batia no rosto. E eu ali com aquele vento batendo e pensando como seria o meu Natal, como eu falaria para minha família, ou para as crianças, que não ia ter o presentinho de Natal, que não ia, a gente ia ter que ir para a casa de alguém, serrar a boia, E eu lembro que sentado ali naquele trem, eu disse essas palavras. Eu disse: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que eu não dependo, eu dependo somente do Senhor, não dependo de dinheiro para ser feliz. Mas eu queria te fazer uma oração. Eu queria que o Senhor, de alguma forma, não me desse um Natal triste nesse ano. E eu fiz essa oração. Cheguei em Franco da Rocha. Pensei e falei: quer saber? Eu orei. Se eu orei, eu tenho que ter fé. Aí eu desci em Franco da Rocha e falei: vou no banco. E eu coloquei o cartão. E quando eu olhei lá o saldo, estava lá: meu pagamento mais o 13º. A oração muda o jogo, irmãos. A oração, ela tem o poder de mudar uma situação que está ruim para nós. O mais interessante, sabe o que é? É que no outro dia eu cheguei lá na empresa, estava todo mundo bravo, todo mundo: vai ter pagamento, vai ter ou não vai ter? E eu lá, sabe? Até que perceberam a minha serenidade ali. Aí meu chefe falou: você recebeu? Eu falei: recebi. Ele: puxa, glorifica a Deus, viu? Ele era crente, glorifica a Deus, porque ele não dava nem esperança mais para as pessoas ali.
Então, a oração, ela tem esse poder, irmãos. Você é crente. Você é cristão. Você tem um Deus que é poderoso. Um Deus que a Bíblia fala que é o Deus do ouro e da prata. Um Deus que pode todas as coisas. Então por que na hora que precisamos agir e usar essa arma poderosa que é a oração, por que nós não fazemos? Por que negligenciamos isso? Por que passamos dias, semanas sem orar, sem falar com Deus? A oração, ela muda o jogo. Ela muda a sua história. Ela muda uma sentença. É poderosa, irmãos. Porque quando você ora, você fala com Deus. E Deus é aquele que te escuta. E Deus é aquele que olha para você e fala, eu vou abençoar você. Olha, você não merece, não estava aqui na minha listinha de bênção, mas você está orando, pedindo, e eu gosto do meu servo que ora, que pede, que coloca diante de mim os seus problemas, mesmo que eu conheça os seus problemas, eu gosto quando você dobra o seu joelho, quando você levanta os olhos aos céus e fala comigo, eu gosto. É como se Deus falasse, eu gosto de te ver assim. Não estava na minha lista, mas eu vou fazer. Eu vou abençoar. Porque a oração tem essa capacidade de amolecer o coração de Deus. Quando você lê o livro de Reis, você vê que tinha reis que foram terríveis. Um dos piores foi o rei Acabe. O rei Acabe se casou com a Jezabel, que colocou ídolos dentro do templo. Mas um dia Acabe orou ao Senhor. E na sua oração ele clamou, e sendo a pior pessoa da época ali, na época dele era aquele rei Acabe. E quando ele orou diante do Senhor, se quebrantou diante do Senhor. E aí o Senhor foi lá para o profeta Eliseu e disse, olha irmãos, olha o que aconteceu. Deus foi até o profeta Eliseu e disse, Elias, olhe para Acabe. Olha como Acabe está. É como se Elias olhasse para Deus, não, Acabe, Senhor. Elias, olha para ele. Veja como ele está clamando, como está se derramando diante de mim. Então a oração, ela amolece o coração de Deus. A oração vira o jogo. O texto que nós lemos, até chegar nesse momento aqui, quando entra o capítulo 1 de Atos, Jesus está ali dando as últimas instruções aos seus discípulos. E aí Jesus sobe aos céus e fala, olha, não saia de Jerusalém, eu vou enviar o meu Espírito Santo. Eles esperam, e eles esperam como? Orando. Capítulo 2 entra, eles estão orando, esperando a promessa de Deus, orando. E aí, vem um vento lá, tem aquela manifestação, que o Espírito Santo desce, e eles começam a falar, e as pessoas começam a ver aquele negócio. Uns falam, olha, estão embriagados, outros ficam ali admirados, e eles falando, olha, é coisa de Deus. E aí quando Pedro prega, cerca de 3.000 pessoas se convertem. E todos estão eufóricos. Entra no capítulo 3. Pedro e João estão indo ao templo para fazer o quê? Capítulo 3, Pedro e João estão indo ao templo para quê? Para orar. E aí eles encontram um paralítico na porta do templo. Lembra? Dá um dinheiro aí. E ele fala, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aí o paralítico fica de pé. Entra no templo saltando e glorificando a Deus. E aí chama a atenção dos religiosos. Espera aí, quem que é esse povo aí que está
alvoroçando o povo. E aí chamam Pedro e João. Vem cá. E aí chamam Pedro e João e falam assim, olha, vocês estão falando em nome de quem? Aí eles falam, em nome de Jesus. Então parem de falar desse nome. E eles dizem, não vou parar. E aí estava tarde, então vocês vão ser presos. Vão passar a noite na cadeia. E prendem Tiago e João. Quando vira, amanhece o dia, eles vão lá, chamam Pedro e João. E dizem, e aí? Vão continuar falando desse nome? Vão continuar falando de Jesus? E eles, vamos continuar falando de Jesus. E Pedro até fala, não podemos deixar de anunciar essas coisas. Por que eles estavam ali diante daquelas pessoas, das pessoas mais importantes da sua época, estavam ali interrogando Pedro e João? E o interrogatório, irmãos, é na verdade assim, um judeu na época do Novo Testamento, ele não poderia, ele não queria arrumar briga com Roma. Então os religiosos, eles não falavam mal de Roma. Por mais que eles não concordassem com Roma, eles não falavam mal. Eles aguentavam calado, porque eles tinham um pacto com Roma. Era mais ou menos assim, nós não incomodamos vocês, e vocês deixam a gente fazer aqui cumprir a nossa religião, os nossos rituais. E havia um pacto entre Roma e as autoridades da época do Novo Testamento, os religiosos. Então não havia um confronto, eles evitavam o confronto. Só que os apóstolos, Pedro e João, estavam fazendo o que, irmãos? Estavam pregando o reino de Deus. Olha, o rei veio. E o rei trouxe o seu reino. E aí eles ficaram bravos e não queriam. Porque eles não queriam problema com Roma, irmãos. Olha, você não pode pregar sobre esse rei. Vocês não podem ficar falando desse Jesus. Esse Jesus tem que ficar morto, como nós o matamos. Vocês não podem falar dele. E Pedro e João disseram, não, vamos falar dele. E aí eles ameaçaram eles e os soltaram. Porque eles não podiam mantê-los presos, porque a multidão estava eufórica, irmãos. E quando eles saíram dali, eles foram fazer o quê? Orar. Por que eles foram orar? Porque a oração muda o jogo. Eles não saíram dali, foram chorar, ou foram fazer protesto na frente dos quartéis e dizendo, olha, nós não concordamos. Não, eles foram fazer o quê? Eles foram orar, irmãos. Porque é a oração que muda as coisas. A oração está no DNA do crente. Você vive orando, irmãos. Você só não sabe disso. Sabe quando você fala, misericórdia? Orou. Está amarrado. Orou. Glória a Deus. Orou. O sangue de Jesus tem poder. Orou. Só que lógico, você tem que passar disso. Ir além disso aí. Talvez você faça a mesma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Por que às vezes a minha fé é tão fraca? Já se perguntou isso? Por que às vezes a minha esperança está tão longe? Por que a minha paixão por Cristo está tão pequena? Sabe qual é a resposta para essas perguntas? Falta de oração. Como está sua vida de oração? Mateus capítulo 26. Olha as palavras de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 41. Acharam aí?
Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Orem e vigiem. A ordem dos fatores não altera aqui, irmãos. Mas Jesus está falando para os discípulos, para nós. Ore. Ore, porque o mundo é difícil e sem oração vocês caem. É isso que ele fala. Vigiem e orem para que não entrem em tentações. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está falando, ore, porque se você não orar, você cai. Se você não tiver uma vida de oração, você cai. Eu ouvi um pastor essa semana dizer que o diabo, ele não se importa de quantas vezes você vem à igreja por semana. O diabo não está nem aí para isso. O diabo também não importa se você leu a Bíblia ou não lê a Bíblia. Ele também, quando vê você lendo a Bíblia, ele também não se incomoda com isso. Mas o diabo, ele se incomoda quando um crente dobra o joelho e fala com Deus. Aí você incomoda o diabo. Aí você incomoda o inferno. Quer incomodar o diabo? Ore. Porque o diabo sabe, irmãos, que dias de frequência na igreja não significa nada. Que leitura da Bíblia, se você lê a Bíblia como um livro, não significa nada. Mas se você ora a Deus, se você dobra o seu joelho, aí ele se incomoda. Porque você está se rendendo a Deus. Você está clamando um nome que é poderoso. O nome de Jesus, irmãos. Que é poderoso. O nome de Jesus é aquele nome que quando uma pessoa está endemoniada, você vai ler a Bíblia para ela, ela dá risada de você. Mas quando você chega àquela pessoa e diz, em nome de Jesus, aí ela tampa os ouvidos e grita, porque ela não suporta ouvir o nome de Jesus. Então nós precisamos voltar à prática da oração. Esse mesmo pastor me deixou envergonhado, irmãos. É o David Po Yong Cho. Uma coisa assim. Um coreano que faleceu faz pouco tempo. Sabe por que ele me deixou envergonhado? Porque ele disse assim: um pastor que às 4:30 da manhã está dormindo não serve para ser pastor. Eu falei, vou pedir as contas. Porque ele fala que às 4:30 da manhã, um pastor de verdade tem que estar com o seu joelho dobrado, lutando, orando, buscando a presença de Deus. Ele até conta uma história que uma vez, crentes coreanos, crentes fiéis e verdadeiros, falou que uma vez ele perdeu a hora. Porque lá na Coreia, eles têm reunião na igreja às 4:30 da manhã. Você acredita nisso? Antes de trabalhar, o pessoal se reúne na igreja, uma multidão. E ele perdeu a hora, e quem foi acordar ele? A sogra. E sabe como que a sogra acordou ele? Ei, o pessoal lá na igreja está te esperando, meu. Já tem gente falando lá que já está duvidando se você é crente ainda ou não. E aí ele fala que ele orava 5 horas por dia. Como isso? Imaginável, em tempos de Facebook, WhatsApp, Instagram, orar durante 5 horas é só para os fortes, ou para os fracos, né? Porque aquele que ora mais, obrigado aí, meu irmão. Aquele que ora mais, na verdade ele é fraco. Ele se considera fraco e precisa orar a Deus. Por que nós, não oramos? Por que você não ora? Responde aí para você mesmo. Que eu estou respondendo para mim. Por que eu não oro?
E aí, irmãos, o que vem na minha mente são palavras a que eu posso pronunciar para vocês é miserável. O que passa disso, não posso pronunciar. Porque não somos como Pedro e João, que em vez de chorar e lamentar, irmãos, olha, entenda uma coisa. Você acha que o diabo, quando você passa por uma luta, e aí o diabo vê você chorando e se lamentando, você acha que ele faz o quê? Ele dá uma gargalhada. E o que mais nós fazemos? Choramos e lamentamos. Em vez de se colocar de joelhos e lutar em oração para virar o jogo, para virar a nossa situação. Vamos voltar lá, Atos capítulo 4. Olha como que eles começam a oração, irmãos. Então eles foram homens que passaram a noite na cadeia. Vamos entender. 2 homens que curam um paralítico em nome de Jesus. Faz o bem àquele homem. 38 anos a Bíblia fala que ele estava paralítico. E eles curam aquele homem, que ficava na porta do templo, que todos conheciam ele. Todos sabiam quem era aquele homem paralítico. Por isso que ajuntou uma multidão. E eles passam ali e curam. E por eles fazerem o bem ao homem, eles são presos. Eu estou pregando o evangelho, fazendo o bem para as pessoas, e aí como recompensa eu sou preso. No outro dia eles são ameaçados. Parem! Ou vocês vão morrer, ou vai acontecer coisas piores. E eles saem dali, irmãos, depois de ser ameaçados, passaram uma noite na cadeia, por estar fazendo bem a uma pessoa. Eles saem dali. Eles poderiam ir se lamentando pelo caminho, dizendo: eu não prego mais, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais fazer nada para Deus, porque eu faço bem, prego o evangelho e sou preso, passo uma noite na cadeia, sou fichado pela polícia. Eu não vou mais pregar, não vou mais falar com Deus, não vou mais fazer mais nada. Chega! Vou me lamentar e chorar. Chega! Mas o que eles fizeram? Eles saíram dali primeiro alegres. Olha como que o negócio é diferente. Saíram dali alegres. Olha, João, eu estou feliz. E você, Pedro? Né? O Pedro falando: João, eu estou feliz. Você está feliz? E João falando: eu estou feliz. Mas por que você está feliz? A gente foi ameaçado, passamos uma noite na cadeia e estamos felizes. Por que nós estamos felizes? E eles falam: porque eu fui honrado por Deus de sofrer pela pregação do evangelho. Por sofrer pelo nome de Jesus. Você vê como que a gente está no caminho oposto, irmãos? Aí eles chegam, os crentes estão todos lá reunidos porque eles foram presos e a primeira coisa que eles fizeram: vamos orar. E eles estão reunidos ali orando por Pedro e João. E aí Pedro e João chegam lá no ambiente que eles estão orando. E eles poderiam dizer: olha, para com isso aí, porque a gente não quer mais pregar. Vamos cada um para sua casa. Esse negócio de pregar, de seguir a Jesus não vai dar certo. Vamos embora. Mas eles chegam lá no capítulo 4, versículo 24. No 23, ele conta tudo o que aconteceu. E no 24 diz que, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles reconheceram. Quando chamam Deus de soberano, você está dizendo que toda a autoridade está nas tuas mãos. Que tudo, todo o controle está nas tuas mãos. Então eles
acreditaram tudo o que aconteceram na vida dele, dizendo: o Senhor é soberano, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Tudo está no teu controle. Então eu chamo, Senhor, seja dormindo na cadeia ou dormindo em casa, o Senhor é soberano. Seja passando bem e passando mal, o Senhor é soberano. Eles oraram a Deus. Eles buscaram a presença de Deus no momento em que eles estavam passando perseguições. No momento que eles foram ameaçados. Eles continuaram acreditando em Deus, irmãos. Porque só quem crê realmente, no momento difícil, busca em oração. Fala: Senhor, o Senhor é soberano. Senhor, o negócio está ruim, mas eu vou orar. Porque a oração, ela muda o jogo. E eles oram. E a oração deles também, irmãos, não é uma oração, né? A oração que eu faço. Senhor, eu peço isso, Senhor, eu peço aquilo, Senhor, eu peço, perdoa os meus pecados, mas lembra, me dá aquele negócio, eu quero isso, eu quero aquilo, oro pela minha mãe, oro pelo meu pai, oro pelos meus filhos. Sabe essa oração que a gente faz? Não foi essa oração que eles fizeram. Olha a oração deles. No versículo, a partir do versículo 25. A oração, ela tem que combinar com a palavra de Deus. Versículo 25. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações, os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, isso aqui é impressionante, irmãos. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Olha o versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade e de antemão que acontecesse. Vamos pensar nessa oração. Pôncio Pilatos, mais Herodes, mais os gentios, mais os judeus, se reuniram e mataram Jesus. Mas isso foi para cumprir o teu propósito. Está vendo a maturidade de quem realmente tem Deus como soberano e Senhor? A oração deles é conectado com a palavra de Deus. A crença deles é: Senhor, eu sei que nada foge do controle das tuas mãos. Até Jesus, a quem o Senhor ungiu, até o teu filho, entrou no processo do tempo desse mundo. Se sujeitou ao tempo, às lutas, às dificuldades, se sujeitou a tudo isso. Até Jesus se sujeitou a isso. Por que nós não vamos passar por alguma luta aqui, por alguma dificuldade? Por que nós vamos negligenciar essa arma poderosa que é a oração? E aí o que aconteceu? Olha o que eles pedem no versículo 29. Eles pedem para: Senhor, olha essas pessoas que estão nos perseguindo, manda fogo lá e consome aquelas pessoas. Mas olha o que ele diz: agora, Senhor, considera as ameaças. O Senhor viu que nada foge do controle das suas mãos. Agora, considera as ameaças deles. E ele não pede para que seja parado, não, e prenda a mão deles. Que eles não consigam mais nos ameaçar. Que eles não consigam mais nos perseguir. Ele não pede isso, ele fala: Senhor, olha, considera as ameaças dele e nos capacita para anunciar a tua palavra corajosamente.
Senhor, eu não estou nem aí se há perseguição, se eles vão matar, se eles vão querer me matar ou não. Minha oração a Ti, Senhor, é que o Senhor me dê coragem. Me dê coragem para continuar ainda em frente. Me dê coragem para fazer a obra ainda mais confiante. E no versículo 31, fala, depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e fizeram o quê? Anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Deus ouviu a oração deles ou não ouviu? Ouviu. Eles oraram e disseram, Senhor, me dê coragem. E o versículo, e essa história termina dizendo, e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles saíram dali e anunciaram a palavra de Deus corajosamente. Mas antes disso, o Senhor moveu o lugar onde eles estavam. Não foi isso que aconteceu aí? Tremeu o lugar. Irmãos, olha o poder da oração. Tremeu o lugar. Imagine, a gente se reunir aqui na igreja para orar. Terça-feira, eu, Marquinhos e o Almiro. Imagina a gente se reunir aqui como igreja para orar, irmãos. E a gente realmente ora com fé, buscando a presença de Deus. E quando nós estivermos aqui de joelhos, pedindo a Deus, de repente você sente um tremor na igreja. O Senhor vem e treme esse lugar. Você vê o chão se mexendo, as paredes se mexendo. Foi isso que eles viram. E só viram porque oraram. Só viram porque decidiram mudar o jogo. Porque decidiram fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Orar. Deus não espera mais nada de você, irmãos. Deus espera ouvir a tua voz orando, crendo, confiando que Ele pode virar o jogo. Sabe como eu imagino? Eu sou bom de imaginação, irmãos. Eu imagino que o mundo é um grande tabuleiro de xadrez. Você já viu um tabuleiro de xadrez? Então o mundo é um grande tabuleiro de xadrez. E Deus é aquele que mexe as peças. Mexe uma peça aqui, mexe uma peça ali. E às vezes Deus é aquele que não quer mexer nessa peça. Mas aí a pecinha se coloca de joelhos e ora e clama a Deus. E aí Deus é aquele, eu não quero mexer essa peça. Né? Irmãos, você me perdoa se você não... Mas eu imagino, sabe? Ali a pecinha orando e Deus, não vou mexer nessa peça. Eu vou mexer nessa aqui. Mas a pecinha está orando. E Deus, cada vez que Ele vai mexer uma peça, Ele olha. A pecinha, né? A pecinha aí, orando. E aí Deus, Ele fala, olha, eu não queria mexer essa peça aqui. Mas eu vou mexer. Porque o meu servo está de joelhos, orando, pedindo. Então eu vou mover. Alguma coisa vai acontecer. Eu vou mover o lugar. Todos que estavam ali naquele dia, eles sentiram o chão tremer, irmãos. O chão tremeu aquele dia. Debaixo dos joelhos dos crentes que não se conformaram com aquela situação e criam que Deus é aquele que pode mudar as coisas. Amém? Você crê nisso? Posso fechar a igreja e vamos fazer 2 horas de oração aqui agora? Olha. Irmãos, não comece o dia, não termine o dia
E não comece um dia sem orar, sem ser ouvido por Deus. Seja com o joelho dobrado ou não, irmãos. Não tem uma oração melhor do que a outra. Oração é oração. Na Bíblia você tem gente que orou dentro da barriga de um peixe. E Deus ouviu a oração. Então o que Deus quer de você é que você ore. A oração muda as coisas, irmãos. Quem garante que Jesus curaria o Bartimeu naquele dia? Priscila falou aqui, quem garante isso? Mas quando ele ouviu, Senhor, Jesus, filho de Davi, aquele clamor, Jesus parou. E Jesus perguntou para ele, né? Jesus sabia o que ele queria, mas Jesus, né? O que Jesus perguntou para ele? O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero, tudo o que eu mais quero é ver. E aí Jesus fala, então enxerga, então vê. Seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme o seu clamor. Então o que falta para nós é clamar, irmãos. É orar. Você quer que as coisas mudam para você? Ore. Você quer que as coisas sejam diferentes? Ore. Busque a Deus. A oração vira o jogo. A oração vira qualquer situação, irmãos. Mas não deixe de orar. Amém? Vamos orar?